programa Panorama Tricolor 143, a gente volta falando das coisas do Fluminense já na preparação nesta semana para a partida contra o Atlético Mineiro, o querido Atlético Mineiro que nós sempre defendemos em 2012. E nos começos desse segundo bloco a gente fala do que o povo gosta. Fazemos porque gostamos, jabás de graça. Assim sendo, o jabá grátis de Rodrigo César Rhodes. Quero dar um beijo e um abraço gigante pro meu pai, que fica desesperado lá em Brasília vendo os jogos. Parece que esse jogo contra o Chapecoense, contra o Joinville, não estava passando no pay-per-view, aí perdeu uns 20 minutos para lá e para cá, fica nervoso, acaba o jogo, me liga para xingar o Dubs, para xingar o Fluminense. Pai, beijão e abração para você. E eu também queria mandar um abraço pro Vicente Filho, que aquele dia na rádio, semana passada, eu falei que jogava videogame. Ele foi me procurar na rede do PlayStation, me adicionou perguntando: você é Rodrigo César Rhodes do Panorama Tricolor? Vicente, valeu, super gente boa lá do Espírito Santo, acompanha a gente desde o começo. Ele disse que até se sente parte da equipe e disse que é fã do Vivone, que o jeito esquentadinho do Vivone bate com o dele. Como você vê, Marcelo Vivone, um grande abraço. Você tem fãs por todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Marcos Vinícius Caldeira e o jabá dos jabás. Queria agradecer ao amigo tricolorzaço Daniel Cohen pelas palavras aqui assinando o meu livro Recordar e Viver. A ele e toda a Lincu, todo o pessoal do Flumemória, que faz um trabalho excepcional lá no clube. Muito obrigado pelas palavras, e a recíproca é verdadeira. E também que no sábado estarei com o Grupo Samba Enredo lá no Tijuca Tênis Clube a partir das 16 horas para aquela roda de Samba Enredo. E um beijo pro meu amor, esposa e agora mãe. Olha aí, em primeira mão, meu filho, ou da minha filha. Em segunda mão, a gente anuncia a paternidade de Marcos Vinícius. Dessa vez vai registrar. A família tricolor aumenta. Muito orgulho, muita honra. Beijo, irmão. Tem aí uma caldeirinha ou um caldeirinha. Paulo Vitor. Se vier a Daniela, vai sofrer, que a mãe é bonita, daqui a uns 20 anos. O Caldeira vai sofrer muito. Renato Ram e o seu jabá, que todos já conhecem, que é quase igual a show dos Rolling Stones ou do Roberto Carlos. É sempre o mesmo repertório. É só o beijo da esposa. Do Lúcio também. Eu não tenho nenhum jabá maior para fazer, é só o beijo. Não que possa ser dito em público, né? Não tem nada a esconder. Sua esposa já voltou da Europa já? Não. E hoje tem seu Limão, Renato Ram e Rhodes. Trilho de ouro. Terceiro tempo aqui do... melhor ataque do mundo. Melhor ataque do mundo reunido hoje. Gente, momentos nem tão legais, a gente está aqui de forma bem descontraída, claro, porque o Fluminense venceu e isso alegra todos nós. Vou começar pela notícia, das duas notícias um pouco mais chatas, enfim. A primeira delas, queria mandar um beijo para a Rose Rocha, que trabalha comigo já há 23 anos, na minha fiel escudeira, no Sindos com o Rio, por ocasião da perda hoje, nessa segunda-feira, do seu Rocha, pai dela. Enfim, diante do imponderável, mandar um grande beijo para ela, para os familiares, e que possam se confortar diante dessa situação na vida que é inevitável para todos nós. E também uma grande perda, uma perda quase irreparável ocorrida no sábado passado para a cultura brasileira. O falecimento aos 85 anos de Dona Selma do Coco. A mais antiga coquista do país, referência nacional do coco. Eu estive na casa dela. Olha só, para você ver. Enfim, Caldeira esteve lá em loco conferindo. Dona Selma, além de ser uma das mais dignas representantes da música de rádio brasileira, inclusive sendo patrimônio vivo de Pernambuco, né? Foi nomeada pelo governo pernambucano dessa forma, ela foi a principal fonte de inspiração simplesmente para duas bandas: Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Não preciso dizer mais nada, o Mangue Beat acabou nascendo da inspiração dessa senhora. Então, a Dona Selma do Coco, um papel fantástico na música popular brasileira. E é isso, a vida continua com o trabalho dela, que acaba se propagando nas gerações seguintes. Alguma palavra, Caldeira? Cara, assim, eu não sabia dessa notícia, notícia triste para a música brasileira. Eu passei 5 anos passando carnaval em Olinda e Recife, tive grandes prazeres de ficar na casa do Elcio Valença e do Índio Olinda, o percussionista que dele. É um monstro também tocando. Fui na casa de Samba do Coco, fui na casa de Mestre Salustiano. Outro monstro. E tive o prazer de conversar com a Ana Vasconcelos, aquele turma toda de Pernambuco, que para mim é o segundo polo cultural do país. Primeiro é Rio de Janeiro, depois veio em Pernambuco. Cara, muito triste, cara, que as novas gerações possam ouvir Dona Selma do Coco,
Inclusive o corpo dela saía na época do carnaval, cara, é um espetáculo. Pode ser uma pena, uma tristeza. Dentro do que foi possível, mas pelo menos viveu muito, né? Além de viver muito, graças à geração Mangue Beats, proporcionou a ela turnês na Europa, gravação de disco na Alemanha. Enfim, ela conseguiu na fase, nos últimos 20 anos de vida, uma carreira fantástica, uma projeção fantástica. A parte legal, hoje você já vê na terça-feira, nessa segunda-feira, foi completados os 96 anos do Estádio das Laranjeiras. O Estádio das Laranjeiras, simplesmente o berço da história da seleção brasileira, onde a seleção brasileira conquistou seu primeiro título, onde o primeiro goleiro campeão da seleção brasileira foi ninguém menos do que Marcos Carneiro de Mendonça. Coube a Pereguinho, né, o meu herói tricolor, fazer o primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo. Enfim, a história da seleção brasileira com o Fluminense já foi contada em livros pelo próprio Fluminense, pelo Daniel Cohen, pelo Heitor Dalicurto. Vai ser contada agora novamente pelos nossos amigos Rodo e o Lúcio Bairraldo aqui do Panorama. Enfim, essa história é inesgotável, quer dizer, ao berço da seleção brasileira, toda a sorte, toda a honra. A gente chega em Laranjeiras, a gente sente aquele ar de Fluminense, aquele ar de início do futebol brasileiro, que não adianta os outros tentarem arregimentar. É nosso, fomos nós que criamos. Bom, e seria um sonho revitalizar esse estádio, né? Se pudesse, seria maravilhoso a gente poder fazer jogos lá, talvez jogos até... Precisa do investimento, mas precisa de uma solução criativa para isso. Eu espero que no futuro isso aconteça, porque tem viabilidade, mas enfim, é uma coisa para frente. De qualquer maneira, não é qualquer um que faz 96 anos num Brasil que as pessoas esquecem as coisas a cada 15 anos, um estádio tem 96 anos, e quem tem dúvida basta olhar a história da seleção, a história do Fluminense, a história do futebol carioca. Ela foi toda sedimentada naquele gramado, dentre tantas outras coisas maravilhosas, que até defendeu o Brasil na Segunda Guerra. O gramado das Laranjeiras serviu porque de lá partiram os esforços e os financiamentos para a compra de um avião para ajudar. Não, e a passagem, a abertura para a Zona Sul, a gente teve que perder parte do nosso estádio, para poder isso ninguém fala de nada, a prefeitura não fala. Pois é. E aí tá lá, porque a gente perdeu a parte do estádio, o estádio caiu a capacidade para 18. O que, aliás, o Caldeira, você tocou num ponto muito interessante. Quando foi feita essa obra, né, que o Fluminense cedeu em nome do progresso da cidade do Rio de Janeiro, na época, a prefeitura, no mínimo, deveria ter se comprometido com a contrapartida de refazer já no terreno novo o anel do Fluminense. Isso simplesmente não foi feito, né? Ficou como estava, e nós tivemos um prejuízo amargado aí por décadas. Mas enfim, tudo que é do Fluminense é maravilhoso. A gente agora retoma o programa falando da semana agora. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo e vai ter mais uma semana de trabalho, né? Vai possibilitar, né? O Fluminense de folga essa semana vai ter mais uma semana de trabalho, de treinos, para aprimorar a equipe para esse compromisso contra o Atlético Mineiro, que deve ser até uma coisa curiosa caso o Pierre jogue, né? Porque pela primeira vez ele vai enfrentar o clube onde ele é um mega ídolo, não é isso, Fox? É verdade, ele foi até perguntado na série do Maracanã, teve uma repórter que virou para ele assim: aí Pierre, vai enfrentar o Galo, como é que vai ser? Ele assim, deu aquele sorrisinho sem graça, né? Óbvio, tem uma história belíssima no Galo, e ele falou isso: olha, tive uma bela história no Galo, fui campeão pelo Atlético Mineiro, fui muito feliz lá enquanto eu estive, mas hoje é Fluminense. A gente tem que mostrar a nossa grandeza e tem que buscar uma vitória em cima do Atlético Mineiro. Foi simples assim. É o que tem que ser mesmo. E ser campeão do Atlético Mineiro é uma façanha, porque é um time que ganha título a cada 42 anos. Galo agora 2 e é porra. Não, com ele ganhou tudo, 3, né? Ganhou 4. Porque ganhou Libertadores, ganhou Mineiro, ganhou Supercopa, ganhou Copa do Brasil, quer dizer, o que eles não tinham ganho em 40 anos com essa turma do PR de ganhar em 2 ou 3. Diga-se de passagem, apesar dele está sendo pouco relacionado nos últimos jogos, ele se tornou um ídolo para a torcida do Atlético Mineiro. Você pode perguntar para qualquer atleticano, ele vai falar: o Pierre foi ídolo aqui. Pois é, então tomara que o Pierre consiga repetir parte desse sucesso enorme que ele teve. Ele tomou cartão amarelo nessa aula, né? Oi? Ele tomou cartão amarelo não, né? Não, acho que não, mas não deu tempo, né? Não deu tempo. Quase que ele fez um golaço, gente. Aquele gol, aquela bola aí, com gol seria uma jogada antológica. E aí, Caldeira, o que a gente pode esperar dessa semana aí? Cara, vai depender muito do Atlético Mineiro na Libertadores, né? Eles têm um jogo dificílimo contra o Internacional. Eles empataram em casa. Aliás, empataram no último lance lá, no apagar das luzes. Vão pegar o Inter se bem que eles se pouparam também, né? Mas os dois estão poupados, mas o jogo é no Beira-Rio. E é o seguinte, eu acho que se o Atlético cair,
eles vão vir com força total e vão ter que recuperar porque a vida segue, né? Esse jogo é na quarta ou na quinta? É, quarta, eu acho. Agora, se passar, parece que o jogo da Libertadores já é na outra semana, né? Ou seja, já muda todo o cenário, porque eles vão ter que poupar a equipe. Mas eu fico preocupado, vim com o time reserva, misto. Eu vi o jogo. Os caras querem mostrar serviço também e aí pode querer. Mas o Renato, olha só. Pode ser que tenha gente que queira mostrar. Mas o primeiro time titular é melhor que o reserva. E o segundo é que é bom lembrar que os próprios reservas são relacionados para o jogo. Então o reserva também entra aquele pensamento, cara, eu tenho que ir mais ou menos devagar aqui, porque se eu me machucar eu não entro. Tem essa coisa. E outra coisa, cara, eu vi o jogo do Atlético, até meio que corroborando que eu vi o jogo Atlético e Palmeiras, quer dizer, eu tava vendo antes de ir pro estádio, o jogo Fluminense, depois vi um pouco do VT. Cara, o Atlético estava ganhando o jogo de 2-1 até os 49 minutos do segundo tempo, né? No último lance também. E no último lance, quando o Maxwell já tinha perdido um gol, e o Jô tinha. Dois atletas perderam 2 gols, driblando o goleiro, e não fizeram 3-1. Aí o Palmeiras foi lá e empatou o jogo. Cara, é um jogo difícil. O Atlético Mineiro, a gente fica zoando o Atlético Mineiro, realmente era um time que não ganhava nada, e de repente se achou. E, cara, é um jogo dificílimo com o time de reserva, time titular. Óbvio que com o time reserva eu entendo que seja mais fácil a tarefa do Fluminense, né? Agora, cara, o Fluminense tem que fazer seu papel, jogar focado que nem jogou sábado, procurar o ataque, não ficar defensivista, que, cara, não é nenhum bicho papão não, dá pra ganhar. O Atlético pelo menos não vai se fechar com 10 atrás, né? Então isso é uma o jogo vai ser mais jogado, né? Isso é uma vantagem, porque o Fluminense com esse pessoal que teoricamente a gente espera para ficar no bloco intermediário para trás, essa turma toda vai jogar desse jeito, né? Aliás, só uma coisa aqui, cara, ele falou naquela coisa horrorosa daquela emissora, falou da rádio, mas a emissora agora, não sei se eles inventaram agora, porque eles sabem que tá todo mundo poupando para Libertadores, né? Os principais, 5 times estão poupando para Libertadores. Aí nova invenção do Plim Plim. Para ganhar campeonato e ganhar as 8 primeiras partidas e as 8 últimas partidas. Tipo assim, parecer, cuidado. Cara, isso não sei não de tirar essa estatística. O Fluminense, quando foi campeão em 2012, porra, os 8 não começou bem, depois é que foi. Em 2012 engatou no segundo, e no 2010 também não começou bem, ficou em 4. Aí lá pelo meio que ele emburacou 12 partidas e que garantiu a. Deixa eu entender, eles disseram que tem que ganhar as 8 primeiras. As 8 primeiras ou as 8 últimas. E as 22 intermediárias. Não, fica difícil, fica difícil. É aquela coisa pra tentar falar, sabe, põe o time titular aí, porque, cara, senão você vai perder como se isso fosse. Todo diretor de futebol fosse dar ouvido a essa balela, né? Voltando à questão do jogo, da armação do Fluminense, né? Vamos lembrar que a gente vai ficar sem o Marlon e sem o Kennedy, né? Então, assim, vai ver como é que o Drupski vai trabalhar o time, e até se ele vai poder, né? Essa questão contratual que a gente comentou, se ele vai poder escalar o Magno Alves e o Antônio Carlos, né? Porque, teoricamente, no meu entender, é claro, o Antônio Carlos já estava há algum tempo sem ser relacionado no São Paulo, mas, no meu entender, sem o Marlon, a defesa ali ficaria ruim no Antônio Carlos. Né? Magno Alves, ou opção do segundo tempo, como você falou, ou entrando mesmo no lugar do Kennedy, né? Para dar uma velocidade. Eu acho que ele vai manter ali o Wagner ou o Vinícius no lugar do Kennedy. Vai depender de como é que o Drupski vai poder armar esse time, né? Então a semana inteira, né? Para poder fazer essa armação. Agora é engraçado que ele tem a semana inteira, mas a gente está falando na segunda, vocês vão nos ouvir na terça. Ele na verdade tem terça e quarta, né? Porque dependendo do que acontecer na quarta noite, o plano dele muda na quinta. Vai depender do desempenho. Mas eu acho que assim, o Paulo, o esquema e quem vai entrar no lugar do Kennedy, acho que não vai mudar, assim, entendeu? Eu acho que não muda. Eu acho que muda mais, eu não sei se muda o esquema não, porque, cara, é diferente se entrar titular ou reserva, mas lá no campo é que... Atrás vai ficar entre Henrique e Antônio Carlos. Agora eu lamento muito foi terem tirado o Galo da seleção. Porque se o Brasil for a final... O Galo com 2 L's. Se o Brasil for a final, são 7 rodadas que Kennedy e Marlon vão ficar de fora. Se o Galo não tivesse saído, eles iam voltar mais cedo. O Galo é muito ruim. Então eu fiquei realmente chateado pela injustiça tirar o Galo de lá. Pois é. Que agora pode ser até que o Brasil chegue até a final e nós vamos ficar 7 rodadas. Eu acho que se tivesse um critério justo, o substituto do Galo seria Gilmar Rinaldi. Mas eu acho que a CBF não vai chegar a esse ponto de ousadia. Acho que vai ser o Dunga mesmo. Vai ser o Dunga mesmo acumulando tudo, como sempre acontece. Não, o Sub-17 não. O Dunga vai acumular a Olímpica. O Sub-20 eu já tenho até técnico, vai não sei quem. Tem um técnico que a gente não sabe quem é. Pode ser que volte mais cedo. É o técnico misterioso. É o técnico tiraram Bleger. É o fantástico. Gente, passou. Um abraço pro Magalhães.
Passou rápido, falamos aqui de tudo, desde a paternidade Caldeira até o novo time do Fluminense, passando por estádios, campeonato. Olha o grande livro aí, recordar e viver essa maravilha do Flu-Memória. O Flu-Memória merece ser valorizado, tem que ser valorizado. O pessoal do Flu-Memória tirou o Fluminense da idade média cultural do clube e a gente espera que só tenha progresso. Aqui estamos, Rodrigo César Rhodes, eu, Paulo Roberto Olho, Marcos Vinícius Caldeira e Renato Rana. Semana que vem tem Panorama Tricolor 144. Não é para qualquer um. Semana que vem a gente retorna até.